Queridos, nessa manhã tão especial, porque é manhã de ceia do Senhor, uma manhã que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui celebrando ao Senhor, juntos com você aí na sua casa. Um dia tão especial, um dia onde nós relembramos algo tão maravilhoso que o Senhor Jesus veio trazer até nós, chamado perdão. O perdão foi algo maravilhoso de Deus para a nossa vida. O perdão foi um remédio de Deus, a vacina de Deus ali para nós, para nos libertar dos nossos pecados. O perdão foi um instrumento de Deus para fazer a gente ter continuidade, para fazer a gente então avançar na nossa vida, porque sem o perdão a gente estava longe de Deus, e através do perdão o Senhor nos trouxe novamente juntos a Ele. Através do perdão o Senhor nos dá novas oportunidades. Perdão, o Senhor nos dá uma nova chance da gente viver aquilo que Ele tem para a gente. Através do perdão, o Senhor dá uma oportunidade para você, meu irmão, minha irmã, reescrever a sua história, mas de uma forma diferente, com o dedo de Deus. Como o perdão, ele tem um significado tão profundo na nossa vida. Como o perdão que recebemos do Senhor e nos trouxe liberdade, nos faz olhar as pessoas que nos fizeram mal de uma outra maneira. Sabe, eu quero meditar com você nessa manhã um texto, alguns capítulos da Bíblia, mas eu quero resumir para você esses capítulos de uma forma muito especial, através de uma história que talvez você já conheça, muito contada, desde a infância a gente aprende essa história, a história de José e os seus irmãos. Você se lembra disso? José e a sua família, José e os seus irmãos, como enfrentaram dificuldades ali, como teve problema nessa família. Pois é, assim como cada uma das famílias hoje atravessam. Não existem famílias perfeitas, meu irmão, não existem. Nós vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus, nesse livro tão maravilhoso, que não encobre nada, é a verdade, como nós podemos superar a falta do perdão na nossa vida, na nossa família e com Deus. Abra a sua Bíblia em Gênesis 37, versículo 1 até o 11. Hoje o nosso tema é livre para perdoar. Livre para perdoar. Você vai ver nessa manhã que você precisa esquecer para prosperar. Gênesis 37, do 1 até o 11, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa era da família de Jacó, talvez seja da sua, né, meu irmão? Quando José tinha 17 anos, pastoreava com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E quando seus irmãos, que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigamente. Olha só que situação nessa família, né, meu irmão? Verso 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Já o odiavam, passaram a odiá-lo ainda mais. Verso 6. Ouçam o sonho que tive, disse José a seus irmãos. Então você imagina a cena, ele reúne os irmãos dele ali, os 11 irmãos, e conta o sonho. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Vai se colocando na pele dos irmãos dele, né? Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? É isso mesmo? Perguntaram para ele.
e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Olha só que situação. Cada coisa que José fazia, que José falava, trazia ainda mais ódio. Você consegue imaginar aí o nível de ódio que os irmãos estavam? Verso 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Não preciso nem falar que odiaram ainda mais, né, irmão? Tive um outro sonho, disse ele. Desta vez o sol, a lua, 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo que havia acontecido, refletia naquilo que José havia falado. O pai refletia acerca dos acontecimentos ali na sua família. Sobre o que Jacó, Israel, estava refletindo naquele momento? Queridos, hoje eu quero tratar com você esse tema, livre para perdoar. Quero fazer também, assim como o pai de José, assim como Jacó, né, que teve o seu nome mudado através do encontro com Deus para Israel. Esse homem, assim como ele refletia, eu quero levar você a refletir nessa manhã. Não estou aqui para julgar você, não estou aqui para dizer para você, né, que é fácil, não estou para dizer nada disso para você. Eu estou aqui para fazer, através da palavra de Deus, você refletir sobre o que você vai ouvir nessa manhã. Livre para perdoar. Nós vemos aqui no capítulo 37, uma família que tinha muitos problemas, né? A gente está acostumado, às vezes, a ouvir histórias, né, quando é criança, histórias bíblicas, e colocar os personagens bíblicos como se fossem super-heróis, como se fossem, né, pessoas que estivessem lá num degrau muito acima de nós, que as famílias deles então estão bem acima da nossa, não é verdade? Não é isso que acontece? A gente gosta de fazer comparações, ou a gente gosta de olhar às vezes as pessoas e colocá-las lá em cima. Essa semana meu filho, a gente ali, um pouco antes da gente fazer o culto doméstico ali, o culto da EBD Kids que a gente tem feito, meu filho, ele olhou para mim, né? Eu tenho uma camisa que o pessoal aqui já conhece do Superman, né? E meu filho olhou para aquela camisa e falou: papai, a camisa do super-herói. Irmão, eu nem sei se ele viu o Superman, eu nunca mostrei nenhum super-herói para ele, né? Mas ele depois começou a falar: papai, você é meu super-herói, papai, né? E naquele momento eu falei: filho, o nosso super-herói, ele é Jesus. O super-herói do papai, o seu, é Jesus, é o nosso Deus. Ele tem todo o poder, Ele morreu para nos salvar, Ele deu a vida dele para nós, Ele é o nosso super-herói. Mas às vezes nós agimos exatamente assim, como o meu filho agiu em relação a mim, né? Em relação a olhar as pessoas e colocá-las como super-heróis na Bíblia, achando que elas não são falhas. Nós temos muitos casos, por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu tantos erros que a Bíblia não esconde. Nós vemos aqui Jacó, um grande homem de Deus, um homem que foi então ali, é conhecido, o Deus de Israel é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Um homem que teve um encontro marcante com Deus, e a partir dele ali surgiu a nação de Israel, as 12 tribos de Israel surgiram ali com os seus filhos. Mas esse homem tinha problemas na sua casa, esse homem tinha problema na sua família, teve problema na sua paternidade, em relação ao seu pai, melhor dizendo, e a sua mãe. Quando o seu pai, né, gostava mais do seu irmão Esaú, e a sua mãe gostava mais dele. Havia então ali uma preferência, e ele acabou trazendo isso para a sua família. Sabe quantas vezes nós trazemos coisas da nossa bagagem lá atrás da nossa família e trazemos para o nosso casamento, e aquilo vai se perdurando de geração em geração sem que haja um conserto. Consertos na família.
Deus quer fazer em todas elas, porque não há famílias perfeitas. Sabe, às vezes nós olhamos assim, eu queria tanto que a minha família fosse a família do fulano, igual ao do fulano, igual ao do Beltrano, igual à família daquele irmãozinho lá, que parece ser tão abençoado. Irmãos, nunca fale isso, porque todas as famílias são imperfeitas, todas têm problemas. Nessa família então aqui de Jacó, na família de José, havia muitos problemas. Jacó mimava o seu filho José, tinha 17 anos aqui, quando ele teve esse sonho, quando tudo aconteceu, uma reviravolta na sua vida. Jacó mimava José, gostava mais dele, diz aqui o texto, preparou uma túnica longa, uma túnica bonita para ele, e para os outros não. Ele demonstrava para os seus filhos que a preferência era de José, que era filho lá de Raquel, junto com Benjamim, era filho da sua mulher amada. Demonstrou, e as pessoas percebem. As pessoas percebem quando elas não são amadas, quando elas são pouco amadas. Outra coisa que acontecia era o ódio naquela família. Você reparou aqui, meu irmão, como odiavam a José, como odiavam. No verso 4 diz assim: quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar amigavelmente com ele. A comunicação naquela família estava totalmente prejudicada pelo ódio. O ódio então prejudicava a comunicação, os ressentimentos, as mágoas prejudicam você de realmente se comunicar amigavelmente com alguém. Muitas pessoas se comunicam falsamente, com ódio no seu coração, não suporta a pessoa, mas na frente ela faz aquele teatro. Assim tem acontecido em muitas famílias, e nesse tempo, ou acontecia muito nas famílias antes da quarentena, e agora está se acentuando mais. As pessoas estão percebendo que existem muitas falhas na comunicação dentro de casa, falhas na comunicação de pais e filhos, falha na comunicação marido e mulher. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você pai, você mãe, que os seus filhos percebem que há falha na comunicação. Assim como os filhos de Jacó percebiam que ele amava mais a José, os nossos filhos, eles percebem as coisas que estão ao nosso redor, eles percebem se há algum ruído na comunicação, como a gente costuma falar no meio empresarial. As pessoas percebem. A comunicação está sendo algo que as pessoas não estão conseguindo superar nesse tempo, não estão conseguindo progredir nesse tempo. E eu pergunto, será que existe também ódio, alguma coisa lá dentro que impede essas pessoas de se comunicarem? Será que existem coisas lá do passado que você traz lá, traumas do seu passado, traumas da sua casa lá atrás, do relacionamento com seu pai, trauma do relacionamento com a sua mãe ou de algum parente próximo, que você traz na sua bagagem, e isso impede você, meu irmão, minha irmã, de se comunicar bem com a sua esposa, de se comunicar bem com o seu esposo? Sabe, muitos esposos não se comunicam bem com as suas esposas porque viram seus pais agirem de uma forma totalmente deplorável com suas mães. E trazem essa marca. Muitas mulheres não conseguem se abrir com seus maridos, porque viram suas esposas, suas mães, melhor dizendo, apanharem dos seus pais, viram a sua família sofrer, viram que a comunicação na sua casa lá atrás não dava certo, então não vou nem tentar agora, porque com os meus pais não deu, comigo não vai dar, eu vou levar a vida assim mesmo. Quantas famílias estão sofrendo por não conseguir se comunicar dentro de casa, porque tem algo lá dentro que precisa ser jogado fora. E eu pergunto para você nessa manhã, o que precisa ser jogado fora na sua vida? Não na vida do outro, não, na sua. Começa em nós. O que precisa ser jogado fora aí na sua vida, para que a comunicação dentro de casa melhore? Você pode responder nesse momento aí? Você pode responder? O que é? São ressentimentos, são mágoas, frustrações, medo. Coloca diante do Senhor, coloca diante dele. O Senhor está aqui para te ajudar nessa manhã. Essa palavra, eu quero dizer para você, ela não é minha. Essa palavra tem dono. Essa palavra é do Senhor. Essa família de José precisava que o ódio fosse retirado para a comunicação funcionasse. Havia ciúmes, diz o verso 11, que houve ciúmes nos irmãos de José.
em relação a ele quando ele contou aquele sonho. Odiaram ainda mais. Como nós falamos, cada coisa que ele fazia com que seus irmãos o odiassem ainda mais. Não havia uma regressão no ódio, uma diminuição, só um aumento. E às vezes as pessoas vivem exatamente assim. Elas vão acumulando, são acumuladores de lixo na sua vida. Elas acumulam o ódio, elas acumulam o ciúme, elas acumulam a inveja, elas acumulam tantas coisas, ressentimentos, e vão só virando um monte de lixo. Quando vão ver, estão mortas, estão fedendo, porque o lixo fede, querido. Quando você começa a amontoar lixo na sua vida, o lixo fede. Aquilo traz doenças. Isso mesmo. Você está acostumado a ver esse monte de lixo aqui. O que você vê quando passa ali mosca? Você vê ali ratos, né? Que trazem tudo o bicho que traz doença. Ninguém gosta de ficar perto do lixo. As pessoas que trazem para a sua vida mágoas, ódios, ressentimentos, ciúmes, inveja, estão amontoando lixo. E querido, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa assim. Ninguém suporta o cheiro desses ressentimentos, o cheiro dessas coisas, desses lixos sentimentais que eram para ter sido jogados fora, estão lá dentro, fedendo, trazendo doença para si mesmo, doença para quem está próximo. Então é melhor se afastar. Deus então tinha propósito nessa família, porque Deus tem propósito em todas as famílias. Você crê nisso, querido? Eu quero dizer que Deus tem propósito na sua família, que os propósitos de Deus continuam de pé, mas esse lixo que a gente leva precisa ser jogado fora, precisa ser deixado de lado. A Bíblia mostra para a gente então que esses irmãos chegaram a planejar a morte de José, planejaram a morte de seu irmão, chegaram a ponto de jogá-lo dentro de um poço, tentaram matar ele, tentaram matar seu irmão, mas seu irmão Rúben falou: não mate ele não. Acharam melhor depois vender ele. Venderam então para midianitas. Venderam para midianitas que o levaram para o Egito. No Egito venderam para Potifar, chefe da guarda de Faraó, rei do Egito. Esse homem então foi levado para longe da sua família. José foi levado para longe do seu pai, para longe da sua família. Aquilo que trazia o ódio para eles foi retirado. Aquilo que trazia o ciúme deles foi retirado. Aquilo que trazia inveja na vida dos seus irmãos foi retirado, para bem longe deles. Aí eu quero perguntar para você nessa manhã: foi mesmo retirado da vida deles? O fato de José ter sido vendido para bem longe tirou isso do coração deles? Com certeza não. Aquilo continuou lá dentro e ainda prejudicou, ainda mais acentuou, porque seu pai, a tristeza de seu pai então trouxe tristeza ao coração deles. Disseram ao seu pai Jacó: olha, um animal feroz o comeu, olha aqui a túnica dele manchada de sangue. Mentiram ao seu pai, trouxeram a mentira também para a sua vida e conviveram com essa mentira durante 13 anos. 13 anos com mágoas, 13 anos com ódio, 13 anos com ciúmes, 13 anos com ressentimentos, 13 anos na mentira. Quantos anos ainda precisam se passar para que você entenda que você precisa jogar fora isso na sua vida? O tempo precisa passar. Nós precisamos entender que o sentimento ele não vai com a pessoa. O sentimento não foi com José para o Egito. O sentimento, aquele lixo que estava com seus irmãos, não foi junto com José. Aquele lixo, aquilo que maltratava os seus irmãos, continuou com eles e ainda se acentuou com a mentira, se acentuou com a maldade que fizeram com seu pai. Você entende isso? O sentimento que e que precisa de um perdão, um cancelamento dessa dívida, uma limpeza, não está com a pessoa, está dentro de você, está dentro de nós. Está às vezes dentro da nossa própria casa, na nossa própria família. O Senhor, Ele quer retirar isso da sua vida nessa manhã. O Senhor quer fazer nova todas as coisas. O Senhor tem um futuro lindo para você. O Senhor quer que você faça esquecer tudo isso para fazer você prosperar diante daquilo que o Senhor tem para você, meu irmão, minha irmã. José foi vendido lá para o Egito. A Bíblia mostra para nós então
no capítulo 39 até o capítulo 41, que José também passou por uma escola. José passou por muitas dificuldades na casa de Potifar ali, ele continuava preso, ele continuava escravo, continuou preso, ele não estava livre, não estava liberto. Agora eu pergunto para você, imagina o sentimento desse menino de 17 anos chamado José. Imagina como esse menino se sentiu. Imagina como esse menino então lidou com essa situação difícil. Você consegue imaginar como o coração dele devia estar longe da pessoa que ele mais amava, que era o seu pai, longe de um futuro, longe talvez pensando dos sonhos que Deus havia dado para ele. Imagina como é que estava o sentimento dele. Deus então começou a tratar a José. Deus tratou na casa de Potifar e José foi aprovado. A Bíblia diz para nós que o Senhor estava com José ali. O Senhor está com a gente no meio da crise. O Senhor está com a gente em momentos difíceis para nos libertar daquilo que nos prende. Grava bem isso no seu coração. O Senhor estava com José porque o Senhor tinha um propósito maior na vida dele, que era libertar José para fazer José libertar a sua família. Glória a Deus por isso. O Senhor estava com José com um propósito maior de libertar José para libertá-lo, libertar a sua família. José então foi ele tentado, caluniado pela mulher de Potifar, foi para a prisão, caluniado injustamente, mas o Senhor estava com ele ali. Por ele ter se mantido fiel, o Senhor estava com ele. E nesse tempo, o Senhor começa a tratar o seu coração. Na prisão, ele trata o seu coração novamente. Na prisão, então, nesses acontecimentos, quando José encontra ali o chefe dos copeiros de Faraó, o chefe dos padeiros, revela o sonho para eles. E depois, então, que aquele copeiro foi liberto, José, porém, falou para ele não se esquecer dele, ajudar ele a tirar daquela prisão, mas o copeiro se esqueceu dele durante 2 anos. José, então, diante de tudo isso, diante das tentações, diante da falsidade da mulher de Faraó, da mentira, da injustiça, diante das pessoas que se esqueceram dele, eu pergunto a você, será que isso foi uma escola na vida de José? Será que isso fez José enxergar que realmente não é só a sua família que era imperfeita, mas que pessoas são imperfeitas? José começou a enxergar, então, que o problema estava nas pessoas, não era só a sua família que estava com problemas. Deus começou a tratar esse homem, Deus começou a tratar a vida dele. No capítulo 41 nos mostra então que o chefe dos copeiros, depois de 2 anos, Faraó teve um sonho então, onde aquelas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, as 7 espigas magras comiam as 7 espigas gordas, e ele então não precisava de alguém para revelar um sonho. O copeiro se lembrou, tem um camarada que esteve comigo na prisão, quando o Senhor me jogou lá, lembra? E ele revelou um sonho para mim, de que eu voltaria para cá, e eu estou aqui, né? Eu acho que ele pode ajudar o Senhor. Faraó mandou chamar José, e trouxe José à liberdade. José então revelou o sonho, José deu uma estratégia para que eles pudessem sair daquela situação, mas principalmente, naquele momento então, José, ele tem a confirmação de que ele estava livre, mas não simplesmente livre da prisão, estava livre da maior de todas as prisões, que é a falta do perdão. José demonstra então com os filhos que ele tem. No verso 41 diz que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó no Egito. E disse então que o primeiro filho que ele teve, chamado Manassés, quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Sabe, Deus me fez esquecer, Deus me fez perdoar aquilo que aconteceu no passado. Não quer dizer que ele não se lembra daquelas coisas que aconteceram, que ele não se lembra dos seus irmãos maltratando ele, o invejando, o odiando, que ele não se lembra de ter jogado no poço, que ele não se lembra de ter quase ido à morte, que ele não se lembra de ter sido vendido 2 vezes. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele fez se esquecer, diz aqui, de todo o meu sofrimento na casa de meu pai. Ele se esqueceu do sofrimento e não dos acontecimentos. O perdão,
Ele não te livra dos acontecimentos passados, estão lá. Mas o perdão te faz ficar livre do seu sofrimento. Glória a Deus por isso. O perdão liberta a gente de um sofrimento. Lembra que eu falei aqui sobre a lixeira que a gente guarda na nossa vida, das mágoas, dos ressentimentos, dos ódios, dos ciúmes, das mentiras. O Senhor livra a gente desse sofrimento através do perdão. E Ele então deu o nome do seu filho Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Quem foi que fez José esquecer isso, o seu sofrimento? Foi Deus. Muitas pessoas têm tentado esquecer do seu sofrimento através da psicologia, através, da autoestima, através disso, daquilo outro, tantos meios que as pessoas têm procurado. Tudo isso pode ser bom para você por um momento, mas o que vai fazer você esquecer do seu sofrimento, e melhor, vai te dar um novo rumo para você viver, é Deus, querido. E ele termina aqui, o seu segundo filho, Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar. Deus me fez esquecer para me fazer prosperar. Você entende para onde Deus quer te levar? Você entende que como família ou individualmente, eu não sei qual é a sua situação, que Deus quer fazer você esquecer nessa manhã o seu sofrimento, através do perdão, para que você possa prosperar e viver tudo aquilo que o Senhor preparou para você, para viver como José viveu os sonhos que Deus tinha dado para ele lá atrás. Talvez você tenha sonhos nessa manhã, talvez você tenha sonhos aí que você guarda lá no íntimo do teu coração, meu irmão, e que você acha: eu nunca vou viver isso, olha, isso nunca vai acontecer comigo. Mas se foi Deus que te deu esse sonho, vai acontecer, se você estiver disposto a perdoar, a esquecer o que ficou para trás, esquecer o sofrimento, esquecer as mágoas, jogar todo o lixo fora e viver aquilo que Deus quer que você viva, em nome de Jesus. Você quer isso nessa manhã? Você deseja fazer isso nessa vida? Sabe, querido, porque nós vimos aqui que José ficou preso durante 13 anos. Os seus irmãos também ficaram presos durante 13 anos. Precisamos de um perdão. A falta de perdão aprisiona a gente. Você reparou que quando José saiu da prisão, então, ele demonstrou a liberação desse perdão através de um relacionamento com Deus, através de coisas novas que Deus deu para ele, através da liberdade que Deus deu para ele. Só quem é livre pode liberar o perdão. Só quem encontrou a liberdade em Deus, só quem encontrou a liberdade em Jesus Cristo pode conceder esse perdão. O perdão, ele é dado, ele é concedido, ele é liberado, querido. E quando a gente então libera o perdão na vida das pessoas, nós trazemos muitos benefícios para a nossa vida. Eu pesquisei só alguns para rapidamente falar para você nessa manhã, porque perdoar faz tão bem à nossa saúde física e espiritual, emocional. Perdoar incondicionalmente pode significar ter uma vida longa, porque você tirou lixo, tirou aquilo que estava adoecendo, fazendo você sofrer da sua vida, do seu coração. Faz você viver uma vida longa, porque Deus vai estar com você, porque a falta de perdão é pecado e afasta você de Deus. Faz você viver aquilo que Deus tem para você quando você perdoa. Perdoar deixa as pessoas menos nervosas. Com certeza. Você já reparou que uma pessoa amargurada, uma pessoa que guarda mágoa, é uma pessoa amarga. É uma pessoa azeda, como a gente costuma falar. É uma pessoa que tem pouca tolerância às coisas, fica nervosa mais facilmente. É uma pessoa que não ama de verdade, porque está presa a um sentimento ruim. Existe o perdão, ele melhora até o seu sono. Melhora o seu sono. Você dorme melhor. Você consegue deitar, botar a cabeça no travesseiro, saber que você está livre. Fazer as pazes ajuda você a perdoar a si mesmo. Você tira a culpa de você também. O seu coração agradece. O perdão pode trazer benefícios também nesse tempo que estamos vivendo.
para o seu sistema imunológico. A falta de perdão atinge as suas células, o seu organismo, a sua vida, atinge por completo, porque aquilo que atinge a alma, atinge a nosso corpo. Você está entendendo quantos benefícios tem para a gente perdoar? Mas eu quero dizer para você que o principal de todos os benefícios do perdão é fazer com que Deus esteja com você, é fazer com que o Senhor e os seus planos, os seus propósitos, os seus sonhos continuem vivos para você e a sua família. Glória a Deus por isso. É isso que Deus quer que você tenha nessa manhã. O Senhor quer fazer com que os seus sonhos possam vivificar, que a sua vida possa vivificar em nome de Jesus. A Bíblia diz para nós que quando José encontrou seus irmãos, você sabe então que a fome que teve lá levou eles até José, tiveram um encontro com seus irmãos, houve então uma liberação de perdão para ele, para seus irmãos. O seu pai, que havia sofrido esses 13 anos também, diz aqui no final do verso 45, versículo 27, diz que o seu espírito reviveu, aleluia, o seu espírito reviveu. Olha como o perdão aproxima uma família que estava longe, distante. Através do perdão, do cancelamento da dívida, a família se reuniu, a família viveu o melhor que tinha, a família viveu aquilo que Deus tinha para ela. E José falou para eles assim: olha, não foram vocês que me mandaram para cá. José, naquele momento da família reunida ali, ele não botou a culpa: olha, eu vim para cá porque meu pai foi um mau pai, porque a minha mãe foi uma má mãe, olha, porque vocês foram péssimos irmãos. Ele não jogou a culpa, descarregou a culpa nos seus irmãos, na sua família. Não descarregue a culpa, não coloque a culpa sobre ninguém. Não jogue a culpa de você ter sofrido, ou de você de repente estar sofrendo até esse exato momento na vida do seu pai, na vida da sua mãe, porque a sua família foi assim, porque você não teve isso, ou porque faltou aquilo. Deus está no controle de tudo. Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. E José disse: mas eu vim para cá porque o próprio Deus me trouxe para cá. O próprio Deus, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para salvar a minha vida e para salvar a minha família. E o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse. Você já se perguntou por que essa quarentena está acontecendo? Será que Deus está permitindo que tudo isso aconteça? Não para ceifar vidas, mas para salvar vidas, a sua vida e a sua família. Será que o Senhor está permitindo que isso aconteça para que a sua família seja salva, para que a sua família seja restaurada? O Senhor quer restaurar a sua vida, o Senhor quer salvar a sua vida e a sua família através do perdão. Você quer nesse momento ser livre para poder perdoar e viver aquilo que Deus tem para você e a sua família? Você quer viver essa nova vida que o Senhor tem para você e a sua família? Esse novo tempo que o Senhor preparou? Chega de jogar culpa nas pessoas, chega de jogar culpa na quarentena. O Senhor está te dando uma oportunidade para você ser livre para perdoar. E ao perdoar, Ele escreveu uma nova história para você e a sua família. O Senhor tem perdão para você nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor quer te escutar nessa manhã. O Senhor quer ouvir a sua voz. Feche seus olhos nesse momento, fale com o Senhor. Diga: Senhor, obrigado por essa palavra nessa manhã. Obrigado por o Senhor ter ministrado ao meu coração. Deus, eu quero, Senhor, nessa manhã te louvar, Deus, te agradecer pela tua palavra, Deus, porque eu creio que nessa manhã eu estou sendo livre, em nome de Jesus. Eu estou me libertando, ó Pai, das mágoas, me libertando dos sentimentos ruins que me aprisionavam, ou até hoje me aprisionavam, me libertando dos sentimentos ruins contra o fulano. Fala o nome do fulano para o Senhor, do Beltrano, do Ciclano. Fala para o Senhor o nome, o Senhor quer te libertar nessa manhã.
Senhor, eu creio que eu estou sendo livre dessa mágoa, desse sentimento, desse ciúme, da mentira, de todo sentimento mau, ó Deus, para viver um novo tempo com o Senhor e com a minha família, Deus. Eu creio, ó Pai. Eu quero receber, Senhor, essa liberdade através do seu perdão, porque só quem é livre pode perdoar. Quem está preso não consegue perdoar. Eu estou me libertando dessas mágoas, desses sentimentos. Eu lanço sobre ti, Deus, sobre a tua cruz. Eu lanço sobre a tua cruz, porque lá o Senhor perdoou todos os meus pecados. Foi pela cruz que eu recebi o perdão. Foi pela cruz que eu recebi a liberdade em Cristo Jesus. E hoje eu sou livre para perdoar e para viver uma nova com Jesus. Aleluia! Foi pela cruz e através dela o Senhor te oferece perdão nessa manhã. Em nome de Jesus, declare a sua liberdade através do perdão que o Senhor está te oferecendo nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tão grande amor, Amor que a gente não merecia. eu não mereço. A cruz nos mostrou. A cruz me mostrou o vazio em mim. Mandou a cura para nossa vida. E a cura pra mim. Declare tão grande amor. Tão grande amor, eu não mereço. A cruz nos mostrou. A cruz me mostrou o vazio em mim. E a cura. E a cura pra mim. A cruz é um confronto para mim. Ela Revela o mais profundo do meu coração. O sangue é o ponto de encontro de um Deus tão amoroso. E foi pela cruz manchada de sangue que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus O meu Jesus levou meus pecados. Livre sou. Oh, aleluia. foi pela cruz. Manchada de sangue que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados. Declare a sua liberdade. Livre Eu sou. fui livre para perdoar. Porque eu fui perdoado. Aleluia. Livre sou. Por isso eu posso perdoar. Você acha que você não tem força para perdoar? Você acha que você não consegue? Consegue sim, querido. O principal obstáculo, o Senhor, a principal barreira, o Senhor tirou. O pecado. O Senhor está com você. O Senhor esteve com José. Por isso ele perdoou. E ao perdoar, prosperou com Cristo. Prosperou no seu relacionamento com o Senhor, com a sua família. O Senhor quer estar com você nessa manhã, te dando forças para você perdoar, para você lançar fora tudo aquilo que te aprisiona e escrever uma nova história para você e a sua família.
Talvez você, pastor, mas eu não recebi Jesus, eu não pertenço a Cristo. Então essa é uma ótima oportunidade para você receber Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Aleluia. Você quer isso nessa manhã? Então receba o Senhor agora. Diga: Senhor, eu quero receber a Cristo nessa manhã. Eu também quero ser livre para perdoar. Só com Jesus é possível perdoar. Só quem foi livre do pecado pode perdoar. Diga: Senhor, eu quero ser livre do pecado nessa manhã. Eu quero ser livre da condenação. Eu quero ser livre de tudo aquilo que me afastava de Deus, para que eu possa também perdoar e levar outras pessoas ao perdão. Você quer isso? Entrega a tua vida para o Senhor nessa manhã. Nós vamos realizar agora a ceia do Senhor. A ceia do Senhor representa a morte e a ressurreição de Cristo por nós. Representa aquilo que o Senhor Cristo, Jesus fez na cruz do Calvário por nós. O que Ele fez por nós? Ele pagou a nossa dívida com o Senhor. Através da crucificação, o Senhor nos perdoou. O Senhor nos libertou. Você passa a ser livre para perdoar, livre para viver uma nova vida com o Senhor. Através desse elemento que recebeu na sua casa, quero chamar você nesse momento. Se você estiver sozinho ou em família, celebre a ceia do Senhor. Celebre o perdão nessa manhã. Nós vamos adorar o Senhor enquanto você se prepara nesse momento para receber e celebrar o perdão através da crucificação de Cristo, em nome de Jesus. Tão grande amor, eu não mereço. Nós não merecíamos. O perdão foi incondicional. A cruz me mostrou o vazio em mim e a cura pra mim. Tão grande amor, eu não mereço. A cruz me mostrou O que a cruz de Cristo está mostrando para você nessa manhã? o vazio em mim A morte que tem dentro de nós. e a cura pra mim. A cruz é um confronto para mim, revela o mais profundo do teu coração. O sangue é o ponto de encontro de um Deus tão amoroso, e foi pela cruz manchada de sangue que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados. E agora eu sou livre. Livre sou, oh aleluia. Livre sou, oh aleluia. Livre sou, oh Aleluia. Eu pergunto: você é livre em Cristo Jesus? Talvez você tenha pensado assim: ah, pastor, não vou nem participar da ceia do Senhor hoje, porque eu preciso me libertar de algumas coisas. Eu pergunto: o Senhor te libertou nessa palavra? Então participe desse nome de Jesus.
vai ser um memorial do perdão na sua vida. Vai ser um memorial de um recomeço. Um memorial de uma nova época na sua vida. Memorial de um divisor de águas na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos. Celebre a ceia do Senhor, esse corpo que foi morto na cruz por nós, para que nós fôssemos livres para receber o perdão de Deus e livres para levar o perdão às pessoas. Celebre em nome de Jesus. Comamos, assim como Jesus e seus discípulos, em memória de Jesus. Aleluia. Celebre ainda ao Senhor o sangue dele que foi morto, que foi derramado na cruz por nós. Celebre nessa manhã esse sangue. Celebre esse sangue derramado, que purifica a gente de todo o pecado, tira o pecado que nos afastava de Deus, nos traz para perto de Deus esse sangue, e nos lava, nos purifica e nos liberta, em nome de Jesus. Pra me salvar, lá na cruz provou o cálice. Diga: me amou, me amou, me amou. Em silêncio ele sangrou, Em silêncio ele sangrou, pra ganhar meu coroado pela minha transgressão. me amou, Me amou, me amou. E toda vez que eu chorar, certamente vou do preço que foi pago para me salvar. O que era o meu fim foi o início de uma nova vida. para mim. O amor te fez a vida florescer. Te adoro, majestade, em espírito, em verdade. Rei dos reis, meu Senhor, te adoro, majestade, em espírito, em verdade. Rei dos reis, meu Senhor, Salvador. Oh, 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 te adoro, majestade, Em espírito e em verdade. em espírito, em verdade. Rei dos reis, meu Senhor, Salvador. Aleluia. O que antes era o seu fim foi o início para você. O que antes era o nosso fim sem o perdão, com a morte de Cristo na cruz recebemos o perdão e iniciamos então a oportunidade
de viver uma nova vida com Jesus. O perdão, ele liberta. O perdão, ele renova. O perdão, ele restaura. O perdão que nós recebemos do Senhor Jesus, guardar simplesmente para nós, nós temos que levá-lo a outras pessoas. Bebamos em memória de Jesus, celebrando que nos purificou de todo o pecado e nos aproximou novamente de Deus, nos dando uma nova vida com Ele aqui e na eternidade. Celebre o perdão mais uma vez em memória de Jesus. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Te louvamos, ó Pai, por essa manhã tão especial. Eu tenho certeza, ó Pai, que muitas vidas, famílias nesse momento foram libertadas. Foram, Senhor, através do teu perdão. Quantas famílias estavam distantes, mesmo dentro da própria casa, nesse momento, ó Pai, a partir de hoje, estarão unidas como a família de José, ó Pai, através do perdão. Que o Senhor faça nova todas as coisas, ó Pai. Faça, Senhor, os esquecer dos seus sofrimentos, que não os cause mais dor. Que possam, ó Deus, em nome de Jesus, prosperar ao liberar o perdão. Possam viver as tuas promessas, possam viver os sonhos de Deus, assim como José, ao liberar o perdão que o Senhor os concedeu. Que seja uma manhã libertadora, através do perdão que recebemos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que assim vivamos e venhamos a prosperar em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus não nos faz prosperar sem antes aprendermos a perdoar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Te adoro, majestade.